Pri, estamos aqui em mais um vídeo sobre adição e subtração entre frações. Mais um, Tia Pri, por que mais um? Por quê? Porque algumas pessoas vieram perguntar por que eu não ensinei o método da borboleta para vocês e também por que não ensinei a resolver pelo MMC. O seguinte, eu não ensinei porque eu não acho esses métodos tão interessantes. Eu gosto mais desse terceiro método que não usa MMC e não usa também o método da borboleta. Esse método aqui você vai entender e conseguir resolver qualquer tipo de conta. Mas, enfim, todavia, entretanto, a gente também pode aprender esses dois aqui para ver como eles funcionam. Mas, enfim, voltando aqui, primeira coisa, vamos lembrar do nosso roteirinho, que esse roteirinho aqui, ele serve para todos, tá, gente? Você vai seguir esse 1, 2, 3 passinhos e usar o método que preferir, mas seguindo esses 3 passinhos, tá bom? E a gente vai fazer esse exemplo aqui nesses 3 métodos. E o primeiro passinho, os números de baixo da fração têm que ser iguais. E aí é que tá a grande questão, a grande dificuldade com essas continhas. Quando aparece duas fraçõezinhas assim com números diferentes, é que a gente fica assim tendo que encontrar algum método para resolver, porque não dá para fazer essa continha direto. Então, quando os números de baixo não são iguais, aí eu vou usar frações equivalentes. Nesses 3 métodos, eu vou usar frações equivalentes. Segundo passinho, depois que eu transformei essas frações em outras frações equivalentes, que o número de baixo seja o mesmo, aí eu consigo somar ou subtrair só os números de cima. O de baixo vai continuar igual. E então, eu encontro um resultado, só que esse resultado eu vou sempre verificar se eu consigo reduzir. Então, só retomando esse roteirinho que a gente já conhecia e vamos partir para os métodos fazendo esse exemplo aqui. Primeira coisa, eu vou fazer o MMC. MMC é mínimo múltiplo comum. Você já deve ter aprendido essa matéria na sua escola. Mas muitas vezes você chega aqui e fala: nossa, precisava do MMC, eu não lembro mais, não aprendi direito, e agora eu tô lascado porque precisava desse trem para aprender isso aqui. E não precisa, porque você pode usar esses outros 2 métodos que não usam MMC. Mas sempre é bom relembrar. MMC eu posso encontrar de 2 jeitos, olha que bom. Tem 2 jeitos de encontrar o MMC. Eu preciso encontrar esse MMC entre quais números? Entre esses 2 aqui, que eu quero que se tornem um só igual. Vou encontrar o MMC entre o 4 e o 10. Para isso, eu posso fazer desse jeito assim. Encontrar a tabuadinha dos 2 números e ver qual o valor que eles têm em comum nas 2 tabuadas. A tabuada do 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24... etc. A tabuada do 10. 10, 20, 30, 40 e assim vai. Tem algum número aqui que tem em comum tanto nessa tabuada quanto nessa? Então eu vou analisando aqui e vejo que o 20 tem tanto na tabuada do 4 quanto na tabuada do 10. Então, o MMC entre 4 e 10 é igual a 20. Esse é um jeito de encontrar o MMC. E encontrando o MMC, eu vou gravar esse número aqui, que vai ser o novo número que vai ficar no denominador. Mas primeiro eu vou te mostrar um outro jeito de encontrar o MMC. O outro jeito de encontrar o MMC, assim, ele é mais prático, só que você tem que saber de um outro tema da matemática, que são os números primos. Já aprendeu números primos? Gente, eu vou fazer ainda uma aula sobre números primos que é, assim, maravilhosa. É minha matéria preferida da matemática, são os números primos. Então, eu vou fazer ainda um vídeo sobre eles muito legal. Aguardem, tá bom? Mas, para quem não conhece os números primos, eles são... Deixa eu marcar aqui, ó. Números primos. Eles são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e lá vai. Por quê, professora? Não, calma, essa aula não é de números primos, depois vocês vão saber por quê, mas é muito legal. Então, eu preciso saber dos números primos. Sabendo os números primos, aí eu vou encontrar o MMC entre 4 e 10. Então, eu vou montar uma continha de divisão entre 4 e 10. Põe os 2 números aqui e essa barrinha aqui é a minha divisão. Aqui eu vou dividir só pelos números primos.
e eu vou dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, eu vou começando. O primeiro número primo é 2. Consigo dividir 4 ou 10 por 2? Sim. Então, eu coloco 2 aqui e divido. 4 dividido por 2 igual a 2. 10 dividido por 2 igual a 5. Aqui vou dividir novamente. Ainda dá para dividir pelo número primo 2. Então, repito 2 aqui. 2 dividido por 2 igual a 1. E 5 dividido por 2 não dá um número inteiro. Não consigo dividir assim direto. Então, eu repito 5 e encontro outro número para dividir. Quando eu chego no 1, que foi no caso aqui do 4, eu cheguei no 1, eu já posso parar de dividir. Então, eu vou continuar só com o número 5. Próximo número que eu consigo dividir o 5 é o 2 não, o 3 não, o 5 sim. Coloco o 5 aqui e divido. 5 dividido por 5 igual a 1. Cheguei no 1, acabei minha conta. Agora, para encontrar o MMC, é só multiplicar esse vezes esse vezes esse. Quer ver? Então, eu vou multiplicar assim. 2 vezes o 2 vezes o 5. 2 vezes o 2 é 4. 4 vezes o 5, 20. Encontrei o MMC, tá? Então, você pode fazer ou daquele jeito da tabuada ou aqui desse jeito com os números primos. Enfim, olha o trabalhão que deu para encontrar o MMC. Então, eu não aconselho usar esse método porque eu acho ele muito complicado. Mas, se você prefere, ótimo, maravilhoso, super bom para você. Encontrei o MMC entre 4 e 10 é igual a 20, tá? O que eu vou fazer com esse 20, então? Esse 20 é meu novo denominador. Então, o 3 sobre 4 aqui da continha, ele vai virar uma nova fração onde o denominador é 20. E esse aqui, 5 sobre 10, ela vai virar uma nova fração, ou seja, vai ser uma fração equivalente a ela, só que com denominador igual a 20, certo? Então, aqui eu vou ter que fazer algumas continhas bem basiquinhas. Do 10 para o 20, eu aumentei. Eu comecei aqui de baixo, né? Mas enfim. Do 10 por 20 eu aumentei. Então, 10 vezes quanto que dá 20? 10 vezes 2 deu 20. Aqui, então, se eu multipliquei por 2 embaixo, também multiplico por 2 em cima. 5 vezes 2 igual a 10. Então, 5 sobre 10 é a mesma coisa que 10 sobre 20. Achei uma fração equivalente a ela. Agora eu vou achar outra corzinha para ficar bem bonitinho. Do 4 para o 20 eu também aumentei. 4 vezes quanto que dá 20? 4 vezes 5 igual a 20. Se embaixo multiplicou por 5 e em cima também. 3 vezes 5 igual a 15. Então, essa fração é a mesma coisa que essa, só que essa daqui tem o 20 embaixo. Então, agora, eu encontrei essas novas frações com o 20 embaixo. Então, eu consigo somar. As duas têm o mesmo denominador, eu consigo somar. Então, a continha era assim, de exemplo, ó. Era 3 sobre 4 mais 5 sobre 10. O que elas viraram? Elas viraram 15. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu pegar minhas cores para ficar bem legal. Aqui, esse em vez de 3 sobre 4, eu vou usar o 15 sobre 20. E aqui, ao invés de usar o 5 sobre 10, eu vou usar o 10 sobre 20. Cadê meu verde? 10 sobre 20. Então, aqui eu vou simplesmente somar os de cima, aqui, ó. Já achei os números de baixo iguais. Agora eu vou somar os de cima, que é muita caneta na minha mão, tô ficando perdida, mas tudo bem, que é o 15 mais 10. E embaixo mantém o mesmo número, 20. Agora eu consigo fazer essa continha. 15 mais 10 é 25. E embaixo continua sendo 20. Achei o resultado da minha conta, esse é o resultado. Só que eu preciso reduzir o resultado. Então, vamos lá. 25 e 20. Eu consigo dividir esses dois números ao mesmo tempo por um mesmo número? Sim, pelo número 5, né? A tabuada do 5 é 5, 10, 15, 20, 25. Então, aqui, eu vou dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número que é 5. 25 dividido por 5, 5. 20 dividido por 5,
4. E encontrei meu resultado. Eu consigo dividir ainda pelo mesmo número em cima e embaixo? Não, ainda bem, né? Senão não ia ter lousa para isso. Mas é isso daí, o resultado reduzido, né, fração irredutível, é 5 sobre 4. Acabou a minha conta. Só que, olha o trabalhão que deu. Pelo MMC é interessante, mas não é muito viável de ficar se usando por aí em qualquer lugar, não. Vamos para o método da borboleta. Bom, vocês vão sair do MMC para ir para o método da borboleta e vão falar assim, professora, por que você não ensinou só esse? Esse é muito melhor, é rápido, é prático, tranquilo. Ele é tudo isso mesmo, ele é ótimo para vocês aprenderem. Só que isso daqui vocês vão esquecer daqui a pouco. Próxima vez que vocês tiverem que resolver fração, subtração ou adição, vocês vão ter que pesquisar de novo no Google. Google, meu filho, como é que era mesmo o método da borboleta? Porque isso aqui a gente esquece. Se a gente não entende o que a gente está fazendo, a gente esquece. Estou avisando. Mas vocês querem aprender o método da borboleta, então vamos lá. O método da borboleta é assim. Ele é também uma aula de artes. A gente agora vai desenhar uma linda borboleta maravilhosa. O que a gente vai fazer? Vai fazer aqui assim, ó, como se fossem as duas asas da borboleta aqui. Uma asinha aqui e outra aqui, tá vendo? Aqui, uma anteninha da borboleta para falar o resultado dessa multiplicação que eu vou fazer. 5 vezes o 4, que é 20. Pode fazer 4 vezes 5, professora? Pode, também é 20, tá bom? Esse vezes esse, coloca aqui o resultado. Agora, a outra asinha da borboleta. Olha que linda. Tá vendo que ficou uma borboletinha bem fofinha? E aqui a outra anteninha dela. E coloca o resultado dessa multiplicação. 3 vezes o 10. Ou 10 vezes o 30. Ou 10 vezes o 3, que é 30. Beleza? E aqui eu vou fazer também o bumbumzinho dela. Que é esse vezes esse. 4 vezes 10, professora. Ou 10 vezes 4, 40. E encontrei esses 3 resultados de multiplicação. Multiplicação, multiplicação, multiplicação. Agora é só montar a continha e ser feliz. O que vocês vão fazer? Aqui, tá vendo que a gente tem na parte de cima 2 números e na parte de baixo um número. O que você vai fazer? Esses 2 números da parte de cima ficam aqui na parte de cima da minha fração. E esse número da parte de baixo fica aqui embaixo da minha fração. Que continha que eu tô fazendo dela? Mais. Então, aqui entre esses números, mais. Ah, professora, muito melhor, né? Maravilhoso, eu também acho. 30 mais 20 dá 50. E embaixo é só 40 mesmo. 40. Agora, encontrei o resultado, só que eu vou reduzir, combinado? Dá para dividir 50 e 40 ao mesmo tempo, pelo mesmo número? Sim, dá para dividir por 2 e 2, ou 5 e 5, mas eu que não sou boba nem nada, vou dividir logo por, tem uma caneta diferente, por 10, ó, vai ficar meio torto aqui, mas espero que dê para entender. Por 10 e por 10, né? Tem 0 no final, dá para dividir por 10. 50 dividido por 10 igual a 5. 40 dividido por 10 igual a 4. Prontinho, 5 sobre 4. 5 sobre 4, o mesmo resultado, muito menos dificuldade, muito menos trabalho para achar nesse resultado. Beleza, professora, método da borboleta aprovadíssimo. Só que você sabe o que você fez nesse método da borboleta? Se você souber o que você fez no método da borboleta, então tranquilo, então você sabe fazer isso aqui. Se você não sabe o que você fez no método da borboleta, daqui a pouco você vai esquecer o que você fez aqui, tá? Então a gente não quer esquecer mais, a gente quer que a matemática dure a vida inteira na nossa mente, no nosso ser. Então a gente vai aprender esse daqui, que é basicamente isso daqui, entendendo o que você está fazendo. Combinado? Agora vamos lá nesse terceiro método. Sem MMC e sem método da borboleta. Ai, professora, será? Você vai ver como será. Aqui. É muito simples. O que eu tenho que fazer? Ah, eu queria vermelha. Aqui, ó. Eu tenho o 3 sobre 4 e o 5 sobre 10. Aqui, você já está sabendo que você tem que achar esses dois números, tem que achar frações equivalentes com que esses denominadores sejam o mesmo número. Então, o que você vai fazer? MMC? Não. Método da borboleta? Não. O que você vai fazer? O 10 vezes 4, ele é múltiplo de 10. E ele também é múltiplo de 4. Então, é muito simples. Você vai multiplicar aqui. Ó, eu vou fazer de outra cor para você ver bem. Vou pôr o 4 aqui de roxo, tá? E o 10 de verde.
tá? Aqui assim. Então, você vai fazer essa que tem o 4 embaixo, você vai achar uma fração equivalente a ela, multiplicando tanto embaixo quanto em cima por 10. Vai achar uma equivalente a ela fazendo isso. E aqui nessa outra, você vai achar uma equivalente a essa, multiplicando em cima e embaixo por 4. Beleza? Você não teve que pensar em nenhum número, você está só multiplicando. Esse daqui por esse número aqui e essa daqui por esse número daqui, tá? E vai achar um múltiplo em comum. É o mínimo? Não, mas é um múltiplo em comum entre eles, então serve também. Então, o que a gente vai fazer? Vamos mudar de continho, vamos mudar de cor, peraí. Aqui vamos resolver. 3 vezes o 10, 30. 4 vezes o 10, 40. Nesse aqui. 5 vezes o 4, 20. 10 vezes o 4, 40. Encontrei frações equivalentes, entendendo o que eu estou fazendo. E olha que números que eu encontrei. 30, 20 e o 40. É a mesma coisa que o método da borboleta. A diferença é que nesse aqui eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu não vou precisar ficar lembrando o que eu fazia mesmo, eu sei o que eu estou fazendo. Então, encontrei as frações equivalentes, é só somar. Vou somar aqui. Em vez de somar o 3 sobre 4, vou usar o 30 sobre 40. Em vez de usar o 5 sobre 10, vou usar o 20 sobre 40. Aqui, somo só os de cima, mantenho o de baixo. Olha a conta que eu cheguei, a mesma daqui. Então, eu preciso o mesmo esforço para fazer conta, eu preciso o mesmo esforço aqui e o mesmo esforço aqui, tá? Em todos os casos, mas não só nesse caso, não. Em todos os casos é o mesmo esforço. Mesmo esforço. Só que nesse aqui, você faz assim, memorizando. Então, logo você vai esquecer. Nesse não, você tá sabendo tudo, tá dominando a matéria. Então, aqui, somos de cima e o de baixo, 50 por 40, eu reduzo e chego no 5 sobre 4, igualzinho aqui. Então, fiquei até sem fôlego de tanto falar. Nunca tinha feito um vídeo desse tão longo assim, explicando tudo de uma vez só. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você, por acaso, já decorou o método da borboleta e lembra dele sempre, não precisa ficar pesquisando para saber o que é que fazia nesse método. Fala assim, Tia Pri, eu decorei e sei para sempre esse método. Me conta aqui nos comentários também que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Beijinhos da Tia Pri e até mais!